Olá amigos do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Estamos começando mais um Gente que Vale, o seu programa semanal de entrevistas, sempre nas manhãs de sábado, aqui na tela da TV Band Vale. A proposta aqui, você já sabe, é reverenciar pessoas que engrandecem a nossa região. Pessoas que se destacam em suas áreas e que ajudam a projetar o Vale, o Litoral e a Serra da Mantiqueira para além dos limites das nossas 39 cidades. São pessoas que carregam conhecimentos e experiências e não apenas merecem, mas precisam ser compartilhados. A nossa convidada de hoje é de São José e tem uma história de vida muito especial. Filha de pedreiro e uma dona de casa, ela sofreu uma paralisia cerebral por complicações do nascimento. Na época, as previsões dos médicos eram as menos otimistas. Falavam em sequelas que afetariam seus movimentos, sua fala, sua audição e talvez sua capacidade de aprendizagem. A nossa convidada começou a andar com autonomia somente aos 7 anos, depois de uma série de cirurgias corretivas. E chegou a ser rejeitada na primeira escola que os pais procuravam, porque acreditavam que ela não seria capaz de aprender, ou talvez tivesse essa dúvida. Mas nada disso foi capaz de pará-la. Ela não apenas conseguiu aprender, mas se tornou uma educadora respeitada internacionalmente e hoje percorre o Brasil e o mundo ajudando pais e professores a desenvolverem todo o potencial das crianças e adolescentes nos estudos. Com vocês, Roberta Bento. Roberta, muito obrigado por aceitar o convite de nosso programa, porque você tem tudo a ver com Gente que Vale. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer conversar com pessoas aqui do Vale do Paraíba, da cidade que me proporcionou ser a profissional e a pessoa que eu sou hoje. Legal. Então vamos começar no tema central. Uma dúvida de todos, inclusive de mim como pai. Por que grande parte das nossas crianças não gostam de estudar? Então, não é que elas não gostam de estudar. Toda criança gosta de aprender, de fazer novas descobertas, mas nós vivemos um tempo agora, para essa geração que já tem a tecnologia na palma das mãos, em que elas não desenvolvem mais em casa, dentro da rotina com a família, a base de habilidades que é necessária para um relacionamento positivo com os estudos. Então, por exemplo, nós, quando éramos crianças, para assistir o nosso programa de TV favorito, nós tínhamos que esperar a semana inteira e se a gente saísse ou a TV não estivesse funcionando, ia esperar mais uma semana porque aquele lá você tinha perdido. Para a gente ouvir uma música que a gente gostava, a gente tinha que comprar um disco de vinil com 12 músicas, virar ao lado do disco, para ouvir uma música que a gente gostasse. E hoje as crianças veem o pedaço do desenho que eles gostam, quantas vezes eles quiserem, na hora que eles quiserem, fazem uma playlist só com a música que eles gostam e a impressão que fica, ou o cérebro fica no modo em que ele espera que tudo seja feito de forma personalizada ou entregue de forma imediata sem que ele tenha que processar. Mas nós não queremos que a tecnologia saia da vida das crianças, não. A gente só precisa acrescentar na rotina dessas crianças oportunidade para elas desenvolverem 3 elementos que são essenciais para que elas consigam gostar de estudar, que é o sentimento de competência. Então, uma criança precisa saber que ela é capaz. Mas ela não descobre isso se o pai ou a mãe disserem você é capaz. Ela descobre isso se ela tiver a oportunidade de tentar, errar, não conseguir, tentar de novo. Seja fechar o sapato, amarrar o sapato, fechar um zíper, comer sozinha, guardar o brinquedo. Isso ajuda a desenvolver sentimento de competência. A outra necessidade é o sentimento de pertencimento. A criança precisa conviver com outras crianças da mesma idade, se sentir parte de um grupo, para que ela consiga gostar de estudar. E o terceiro é a autonomia. Se a criança não desenvolve autonomia, é muito difícil ela ter uma relação positiva com os estudos. Então, nós precisamos acrescentar na rotina da família oportunidade para a criança desenvolver autonomia, sentimento de competência, e a escola ajuda muito no sentimento de pertencimento, que é quando ele vai participar de um grupo maior do que a família dele ali. E aí você sempre colocou que o seu trabalho hoje, essa sua missão de vida, tem muito a ver com a sua história, né? Ou seja, a base disso é a sua história. Você começou aqui em São José dos Campos, primeiro no Olímpio Catão, que é uma escola central na cidade, aliás, meu pai estudou lá, e depois você foi para Maria de Melo, uma escola municipal no Parque Industrial, aliás, uma excelente escola. Como é que foi seu início no processo escolar quando você era jovem?
Então, foi assim, eu acho que é o alicerce firme que eu tenho para a pessoa que eu sou, para a educadora, para o profissional que eu sou, estar nessa minha ida para a escola, que só mais tarde, né, quando eu já era mais velha, meus pais me contaram que a primeira escola disse não, dá para ver que ela não vai conseguir aprender, mas que o Olímpio Catão me aceitou quando eu entrei no primeiro ano e a Maria de Mello me acolheu, que eu fiquei lá o meu ensino fundamental inteiro. E o que eu, assim, gosto de compartilhar com professores, com as famílias, é que naquele tempo, lá, meados dos anos 70, não existia nem a lei da inclusão e nem formação para os professores da escola. Culturalmente, né? Ninguém se preocupava com a educação inclusiva, né? Não, nem era comum você recebeu isso ter. por carinho e amor dos próprios professores. Então, né? foi aí que nasceu essa parceria do meu pai e da minha mãe com a escola, porque eles se comprometeram que se a escola me aceitasse como aluna, ao invés de ir lá cobrar, eles iriam sempre procurar o que eles podiam fazer junto com a escola para eu conseguir me integrar. E essa parceria deles com a escola era tão forte que a escola chamava os meus pais para contar dos sucessos que eu tinha. Então, por exemplo, eu falo inglês, me comunico em inglês desde muito cedo. Quando eu entrei na faculdade de letras, eu já dominava o inglês, porque a escola chamou meus pais. Quando eu cheguei na quinta série, disse, olha, ela tem muita facilidade para aprender inglês, tem alguém ensinando ela em casa? E foi aí que meu pai explicou que não. Imagina, ele era um pedreiro que fez até o 3º ano de escola. A minha mãe fez até o 4º ano. Naquele tempo a gente não tinha opções de estudar em casa, né? Mas meu pai saiu dessa reunião e foi procurar um curso de inglês para mim que aceitasse me dar uma bolsa de estudos em troca dos serviços dele de pedreiro. E isso impactou o resto da minha vida. Mas eu gosto muito de trazer essa história, e nesse caso para o professor, para o gestor escolar pensar, né? Será que se eu chamar o pai do aluno aqui, a mãe do aluno, o avó, o responsável, e contar os talentos que ele tem, o que ele está fazendo de bom, e não só chamar para dizer que ele aprontou ou tirou uma nota ruim, será que juntos a gente não consegue motivar ainda mais esse aluno para conseguir estudar e descobrir o caminho que ele quer seguir? Você citou uma coisa importante. Essa geração de pais no Brasil não tinha essa opção. Eles eram obrigados a abandonar as escolas para buscar o seu sustento, né? Então o teu pai teve essa visão que mesmo sacrificando ele quis projetar um país melhor para você. Acho que isso foi a base dessa primeira fase da sua vida, né? Então foi, e tem mais uma coisa que assim, é muito marcante para mim. Inclusive quando eu assisti a entrevista do Joaquim Botelho, ele falou assim, a minha mãe, que é a Ruth Guimarães, ela foi filha de leitores. E depois ele falou, e a minha mãe lia muito. E o meu pai era uma pessoa que lia muito e passavam aqueles vendedores de livro em casa e minha mãe e meu pai compravam livros para nós e pagavam assim 10, 12 parcelas, né? Passava lá o rapaz para cobrar. Na caderneta, né? Na confiança naquela época. Então assim, você vê, o que precisa para você estimular uma criança a gostar de estudar? A leitura é essencial. Mas mesmo quando o pai e mãe não leem, se eles pedirem para o filho ler para eles, isso também já faz diferença. E eu gosto de trazer esses exemplos porque a base para a gente conseguir que as crianças gostem de estudar não requer investimento financeiro alto. A escola sim precisa de uma estrutura que a gente tem que cuidar, né? O professor também. Mas em casa, o segredo está ali na rotina, contar histórias. Mas isso você vai contar para a gente daqui a pouquinho. Tá. Bem, amigos, precisamos agora fazer uma pausa. Mas voltamos já com o programa Gente que Vale, que hoje recebe a educadora Roberta Bento. Não saia daí. Voltamos com o Gente que Vale, o nosso programa semanal que apresenta pessoas que são destaque na nossa região. Anote aí na agenda. Nossos encontros são sempre nas manhãs de sábado, aqui na tela da TV Band Vale. Se você quiser rever esse programa ou algum dos anteriores, basta acessar o nosso canal no YouTube. É só digitar Gente que Vale. Lá você também pode deixar sua opinião ou sugerir possíveis entrevistados. Não deixe de conferir no programa de hoje. Eu tenho a satisfação de receber a educadora Roberta Bento, de São José, que se tornou uma referência ajudando pais e professores a desenvolverem todo o potencial de crianças e adolescentes nos estudos. Roberta, no bloco anterior a gente contou um pouco da sua introdução
na educação. Aí você termina o ensino médio, se forma em letras aqui em São José, e aí sim, vai fazer uma especialização em formação de professores de línguas na International House, na Inglaterra. Depois você vem para Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e também você vai para os Estados Unidos, ou seja, você vai fazer uma especialização na Universidade da Califórnia e uma especialização em Minnesota, nos Estados Unidos. Como é que foi essa segunda etapa da sua vida? Então, essa segunda etapa, ela tem muito a ver com o momento em que a internet estava chegando no Brasil e o computador começou a aparecer dentro de casa, em alguma área ali da escola, ainda não na sala de aula, e eu me apaixonei por aquele mundo. E, na época eu tinha, por uma coincidência da vida, eu tinha ido morar um tempo em Santa Catarina, e lá eu fui convidada para corrigir as provas de inglês do mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, e foi lá que eu vi a internet pela primeira vez, e vi o computador que estava chegando na escola que eu trabalhava, e eu tive uma ideia. Pensei, bom, eu acho que se eu juntar isso aqui, dá para levar o ensino de inglês, que me favoreceu tanto, para mais pessoas. E eu fiz um projeto, em 1995, e que era tão inovador na época que gerou uma reportagem no jornal Diário Catarinense. E quando eu vim passar as festas de final de ano aqui em São José dos Campos com a minha família, um jornal aqui da região também fez uma matéria, e eu recebi um convite para ir trabalhar na área de integração de tecnologia na educação, em virtude dessas matérias. E a partir daí eu comecei a viajar pelo mundo, buscando experiências bem-sucedidas na educação que eu pudesse trazer para o Brasil, para ajudar a melhorar a qualidade da educação do nosso país e principalmente para cumprir a minha missão de vida, que é devolver para a educação a oportunidade que ela me deu. E no meio desse trajeto aconteceu também o nascimento da minha filha, que era o meu grande sonho, era a maternidade, né? E então eu trabalhava muito, viajava muito, onde dissessem que a educação estava funcionando, eu ia ver o que era e trazia como inspiração para implantar no Brasil. Então, nessa jornada sua, de repente, você desperta para um caminho novo, né? Que é o estudo da neuroplasticidade. Explica para a gente o que é isso. Então, eu queria descobrir o que foi que aconteceu comigo, porque meus pais sempre contaram que os médicos disseram que eu teria dificuldade de aprender. E eu fui estudar neurociência cognitiva para tentar descobrir, talvez na neurociência cognitiva tenha alguma coisa que inclusive ajude no meu trabalho como especialista na relação família-escola. E fui para algumas universidades nos Estados Unidos e descobri que eu sou a prova viva da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se recompor, se reestruturar em qualquer fase da vida, especialmente na infância e na adolescência, desde que os estímulos corretos estejam presentes. Isso então, quebra até um paradigma de que o cérebro são células que não se regeneram, né? Mas não, ela tem capacidade de se adaptar baseado também em outras variáveis, não é isso? Isso, a neurociência cognitiva comprova isso hoje, e um dos elementos fundamentais é a expectativa positiva da família e da escola, que foi o que eu recebi na escola aqui em São José dos Campos, na Maria de Médio, Olímpio Catão, e dos meus pais. E essa expectativa positiva em forma de inclusão dentro da escola, de fato participar das atividades, e de em casa meus pais me deixarem tentar novamente e sempre me lembrar que eu podia mais, Só que não só na teoria, na prática. E hoje o que a neurociência mostra é que não são só as crianças, os alunos com deficiência que precisam dessa união da família e da escola. Todos os alunos, porque hoje é um desafio conseguir focar, se concentrar, se motivar para os estudos diante dos estímulos que a tecnologia traz. Olha, e durante esse período, uma dádiva de Deus, nasce a Tainá, sua filha. A Thaís. E ela vai seguir o caminho da mãe, vai ser educadora e se forma também na USP, né? E aí ela te faz um convite também, uma nova etapa na sua vida. Conta pra gente como é que foi isso. Então, eu que achava que já estava cumprindo minha missão de vida na educação, quando eu ouvi o convite da Thaís para eu trabalhar com ela,
para a gente fazer o projeto SOS Educação, eu vi diante dos meus olhos o meu sonho, que era a maternidade, se juntar com a minha missão, que era a educação. Então, nós começamos juntas esse trabalho de levar para as famílias estratégias muito práticas para que os pais, os responsáveis, consigam ajudar as crianças a desenvolverem a motivação para o estudo, a paixão pelo aprender, porque essas crianças vão precisar aprender pelo resto da vida, não vai ter um ponto mais que agora estou formado, estou pronto, né? Mas é um desafio muito grande para as famílias, porque hoje as famílias também estão sobrecarregadas de informações, do trabalho que vai junto para casa, no computador, no celular, e ali tentando achar um jeito de ser um bom pai e uma boa mãe, mas não sabendo exatamente o que fazer, até para ser um parceiro da escola, porque tem gente que pensa que ir na escola é ser parceiro, e não é fazer dentro de casa no dia a dia, criar oportunidades para que as crianças desenvolvam a base de habilidades. Mas vamos lá. Uma curiosidade que eu tenho como pai, como aqui como apresentador e também como ex-gestor de educação, que eu sou apaixonado. Você tem um canal através das suas palestras pelas escolas, mas também você tem um canal direto com as pessoas através das redes sociais. Como é que tem sido a resposta dos pais para o seu trabalho, ou seja, que feedback eles estão dando para vocês? Então, é um feedback muito positivo e isso recarrega a energia para mim e para a Thaís, porque a gente vê que as famílias querem descobrir, querem encontrar caminhos para fazerem essa parceria com a escola, para ajudar os filhos a conseguirem melhorar não só o desempenho nos estudos, mas o envolvimento com os estudos. E nós descobrimos que encontramos um caminho pelas redes sociais. Hoje o Instagram é nosso principal meio de comunicação, mas nós temos também no YouTube, no Facebook e o nosso site, que está dentro do jornal Estadão. E por todos esses meios nós oferecemos informação, mas recebemos uma interação muito grande, e isso gerou um convite para nós de uma universidade em Vancouver. E hoje nós somos membros do conselho acadêmico dessa universidade, que chama Simon Fraser, porque eles queriam uma maneira de chegar nas famílias de uma forma mais leve, não de uma forma tão acadêmica que a família não consiga entender o objetivo daquela interação. E atualmente nós estamos assim com uma proposta de viajar o mundo, levando experiências bem-sucedidas da educação do Brasil e trazendo inspiração também para ajudar os professores, gestores escolares e as famílias a recuperarem toda a energia depois do esgotamento que a pandemia gerou. Legal, esse desafio futuro nós vamos falar daqui a pouquinho. Amigos, o papo tá bom, mas precisamos fazer o último intervalo. Voltamos já com o programa Gente que Vale, que hoje recebe a educadora Roberta Bento. Até já! E voltamos com o programa Gente que Vale, hoje recebendo a educadora Roberta Bento, que se tornou uma referência no Brasil e no exterior com seu método de ajudar crianças e adolescentes a estudarem melhor. Roberta, no bloco anterior, você estava contando o seu atual trabalho, mas eu queria buscar uma isca aqui. Nós estamos saindo de uma pandemia, 2 anos de uma coisa que não aconteceu nos últimos 100 anos no mundo. As nossas crianças passaram por um período praticamente dentro de casa, aonde, na verdade, elas tiveram um período mais curto de aula, ou seja, de interesse, foi ofertado menos conteúdo a elas e também tem uma certa distração, né, no período dentro de casa. Isso as crianças que puderam ter o ensino dentro de casa, né? Na sua opinião, qual o desafio agora na saída, na retomada das crianças para a sala de aula? Então, o desafio agora é equilibrar o ensino de conteúdo com atividades que ajudem as crianças a retomarem o equilíbrio socioemocional. Porque durante esse tempo que elas ficaram em casa, foi o desafio não só de tentar aprender através das telas, muitas não tiveram nem acesso a telas, mas também o desafio de exercer um papel duplo, o de aluno e o de filho, no mesmo ambiente, com o desespero ali dos pais, das mães querendo ajudar, mas não sabendo como. E aqueles 3 pontos que eu falei lá no comecinho que são importantes, autonomia, sentimento de competência e sentimento de pertencimento, foram tirados. Por isso que a gente precisa
trabalhar o equilíbrio socioemocional para que o cérebro volte às condições normais que favorecem a aprendizagem. Então a mãe, tentando ajudar, deixava o computador aberto, o link da aula pronto, o papel ali, e falava, ai, mesmo assim meu filho não estuda. A gente fala, mas você está tirando a autonomia. Ele precisa de autonomia, ele precisa sentir que o estudar é dele. Então você precisa estimular, mas ele que tem que arrumar o material para ele estudar. O sentimento de competência foi abaixo, porque é muito difícil para uma criança aprender sem o contato pessoal ali com o professor, não só o professor, a equipe toda da escola. E o sentimento de pertencimento então acabou, porque cadê os meus amigos? E a partir do momento que eles voltam para a escola, não é que voltam para a escola e automaticamente muda o canal. Leva um tempo até que o próprio cérebro e as emoções voltem ao equilíbrio. E não só dos alunos, mas dos professores também. E não deu tempo para fazer, vamos agora curar todo mundo, depois a gente volta. Então o cuidado para retomar o equilíbrio socioemocional, tanto dos alunos quanto das equipes de educadores nas escolas, é fundamental. Enquanto isso, sim, vamos ensinar o conteúdo, mas não cobrar esse conteúdo, o domínio desse conteúdo no mesmo tempo que a gente cobraria se não tivesse a pandemia. Nós tivemos, de um jeito forçado, porque a pandemia assim o fez, o ensino remoto. As crianças agora retornam à sala de aula. Você acha que é possível a gente ainda ter no futuro, temos ainda um sistema híbrido, ou seja, vai ser possível ter o sistema híbrido parte presencial e parte remotamente? Então, é o que a gente mais sonha, assim, eu, a Thaís, é que a tecnologia agora entre no lugar onde ela cabe e é necessária na educação, que ela permite a personalização do ensino. Então, assim, um aluno que quer assistir de novo uma aula, refazer uma atividade, fazer um reforço, a tecnologia pode ajudar ele a fazer isso individualmente, enquanto ele aproveita na sala de aula a convivência com todos os alunos, mas a tecnologia permite atender necessidades específicas do aluno e tornar isso possível para o professor. Mas você acha que no futuro nós vamos só para o sistema remoto, não vai caminhar o sistema remoto? Vai ser extinto o sistema presencial, a convivência que é tão rica? Você acha que isso... Não, acho que não vai. Não, acho que nunca vai acontecer isso, porque mesmo para adulto que já tem condições de fazer um curso inteiro à distância, o convívio, a formação de grupos ali onde ele se sinta pertencente é essencial. Então, acho que a gente... Espero que não, e tudo leva a crer que a gente não vai chegar no ponto em que seja um ensino só remoto. Pelo que você conversa com os pais e o feedback dos alunos, né? Os alunos gostaram dessa nova modalidade ou, na verdade, para eles foi indiferente? Não, foi muito difícil para eles, porque muitos, até que eram excelentes alunos, ficaram muito frustrados porque não conseguiam mais manter o mesmo desempenho. E muitos diziam que não conseguiam se concentrar, outros não gostavam do formato da aula, mas é porque a criança e o adolescente, ele não é preparado para sentar e estudar sozinho e ter o convívio com quem está ensinando só através da tela. Se a tela, o computador representar uma parte, em algum momento do estudo, ela ajuda. Para ser integral como foi, não. E mais a pressão de uma pandemia que a família estava muito ansiosa, esgotada, as perdas que aconteceram, né? Muitas pessoas perderam familiares, não poder ver, abraçar os avós, tudo isso mexeu muito com todo mundo, né? E prejudicou a aprendizagem mesmo. Mas o que a gente luta agora é para que o computador não desapareça, né, a tecnologia não desapareça por conta desse trauma que todo mundo ficou, de parecia que era o computador o problema, mas que ele entre na dose e na medida certa em que ele cabe. Ou seja, o equilíbrio, como tudo na vida, é o equilíbrio. Roberta, o nosso programa infelizmente está chegando ao seu final. Eu queria que você dissesse para o nosso telespectador como é que ele pode continuar acompanhando o seu trabalho, né, ou através das suas redes sociais, para que ele possa, logicamente, que tem interesse, ter esse privilégio. Tá, o SOS Educação está no Instagram, todos os dias às 7h30 da manhã nós postamos estratégias, dicas bem práticas para as famílias, para os professores. Estamos também no Facebook, no www.soseducação.com.br também. E pode mandar mensagem, pode mandar dúvida, contar sufoco que vocês estão passando em casa, que eu e a Thaís ajudamos a fazer os ajustes para que essas crianças tenham despertado a paixão pela aprendizagem. Legal, Roberto. Olha, muito obrigado pela compartilhar conosco aqui a sua experiência e principalmente com o nosso telespectador.
Pessoal, a Roberta é um orgulho aqui para nós do Vale do Paraíba e por isso que ela é gente que vale. Bom, encerramos mais um programa. Eu quero agradecer a você pelo carinho, pela audiência e te espero aqui para um novo encontro no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã. Sempre aqui na tela da TV Band Vale. Até lá!